Boa tarde. Esperar aqui o pessoal chegar. Só um segundinho. Pessoal, esperando mais gente chegar aí. Enquanto isso, deem uma entrada aí no YouTube e façam um download ali de uma planilha que tem lá na parte de modelos probabilísticos, parte 2, que a gente vai trabalhar hoje. É um Excel.
Deve ter queimado a placa do compressorzinho dele. Ou o compressor mesmo. Deu pau. Filtro do palco deu problema de novo. Professora, a planilha está onde? Do Excel? Tá no Moodle. Tá em modelos probabilísticos 2. Tá bom, obrigada. Vou colocar aqui no chat. Aí eu coloquei no chatzinho aqui, ó, onde está a planilha. Tá bom? Tentem ver se vocês já conseguem baixá-la. Deu certinho, Yasmin? É que meu computador deu uma travada aqui, tô tentando entrar. Tá, Já te falo, professor. beleza. Coloquei aqui no chat também. Tá ótimo, agora foi. Oi? Maravilha. Vou mandar também pelo... Deixa eu ver se eu mando aqui pelo WhatsApp.
Pronto, beleza. Já deu ali tempo suficiente do pessoal entrar. Então vamos lá, vou compartilhar aqui o PPT com vocês. Aí a gente vai trabalhando concomitantemente ali entre o PPT e o Excelzinho. Tá? Então a ideia de hoje é dar uma revisãozinha ali em modelos ali de probabilísticos, né, de distribuição ali de probabilidade, né, lembrando, né, alguns conceitos ali que vocês tiveram em ProBash, né, e isso a gente deixar de alguma maneira mais aplicado também ali na hora de modelar ali os dados, né, em algumas situações, em alguns eventos estatísticos. Então, a primeira coisa, né, lembrar ali da função de distribuição, né, acumulada de probabilidade, né, que você, dado uma variável aleatória x, né, então a gente vai chamar essa funçãozinha de f grande de x, que vai ser a probabilidade, né, toda aquela distribuição de todo o efeito ali dessa, né, desse momento até um dado momento X, né? Então você vai pegar toda essa probabilidade aqui e vai até o momento X. Então a função acumulada, né, vai dar esse acúmulo sendo redundante ali desse efeito, né? Então o que é interessante, né, que você tem no final das contas, né, uma função de probabilidade tradicional, né, ali que a gente vai denotar por P de x, né, que ali associa a cada variável aleatória, né, uma probabilidade, né, e a somatória de tudo vai ter que ser 1. Se a gente quiser algo no meio do caminho, né, então essa somatória ali de probabilidade, né, essa somatória dentro dessa distribuição, né, vai ser a nossa função de distribuição acumulada, né? Então a gente está acostumado a ver, né, já que varia entre 0 e 1, se a gente pegar ali, né, só as probabilidades, né, a somatória ali de todas as probabilidades, mas se a gente considerar também a nossa variávelzinha aleatória, né, então a acumulada, então você vai tendo ali esse efeito acumulado ali dessas variáveis. E lembrando que a média, né, o nosso Mi, né, ele é representado ali, né, como a gente viu, pela esperança matemática, né, que é a esperança ali de uma variável aleatória, que nada mais é do que né, cada variável aleatória vezes a probabilidade ali dessa variável, né? Aí uma forma interessante da gente atender ali esse requisito, digamos assim, no Excel, né? Quando a gente fez lá, né, o nosso gráficozinho ali, né, do quantas variáveis, a frequência, qual é a nossa variável, né, e a frequência ali relativa, essa frequência relativa nada mais é do que a nossa probabilidade, né? Então a multiplicação ali daquela variável vezes essa frequência relativa ou essa probabilidade, o somatório de tudo vai dar o nosso mizinho, né? Vai dar a nossa variável, a nossa média ou o nosso valor esperado, né? Então, se a gente fizer aplicar aqui uma fórmula aqui, né, do Excel, a gente pode dizer que o mizinho nada mais é do que a fórmula somar produto ali dentro do Excel, né? O valor ali daquela determinada variável aleatória vezes a respectiva probabilidade dela, né? Ou a respectiva frequência relativa dela, né? E se eu quiser, por exemplo, né, a variância, assim, de uma forma, não calcular como a gente viu através de var, varal ou varpad, né, ou varp, né? Aí a gente também utiliza somar produto, só que a gente vai fazer o seguinte macetezinho, né? Vai ser a variável aleatória ao quadrado, né? Ali vezes a frequência relativa, a probabilidade respectiva dela, menos o mi ao quadrado. Só que o mi ao quadrado, né, a gente sabe, né, que é um somar produto também para a matriz X vezes a respectiva probabilidade ali dela, né? Então essa relação ali é o que vai se dar ali, o que a gente vai ter ali a variância, né? Agora, a gente tem que lembrar que se são duas variáveis aleatórias, a gente tem que definir, né, lembrar das propriedades, né? Então, se são duas variáveis aleatórias independentes,
né? Então, a gente sabe que, né, os valores ali de covariância entre uma e outra vão ser zero, né? E aí basta fazer a variância de uma mais ou menos a variância da outra, né? E se for constante, a constante sempre sai ali da variância ao quadrado. Então, são duas propriedades ali importantes, né? Quando a gente está falando em variável contínua, então quero saber a vida útil de uma determinada lâmpada, né? Então, você tem ali você não tem mais ali um caso discreto, né? Você tem assim uma continuidade ali de fatores, né? Então a gente tem que entender que o mais importante aqui é esse intervalo, né? Esse intervalo de vida útil, né? Então você vê ali um dado fixo, né? E você quer entender ali como essa probabilidade tá se distribuindo de forma contínua, né, até aquele determinado momento. Ou entre dois momentos específicos, né? Aí, no caso, a gente pode substituir ali por A e B, né? Você tem um limite inferior, um limite superior, e você quer entender ali o meio do caminho, né? Você quer entender a sua função de distribuição acumulada ali naquele meio do caminho, né? Então, para os dois casos ali, você precisa de um ponto fixo. Por isso que, ao invés da gente trabalhar em tempos discretos, né, a nossa função vai se dar de forma contínua. Então, vai ser uma integral, né? Então, em vez de ser somatória, a gente passa a trabalhar isso de maneira integral. Então, a nossa função, né, de densidade ali de probabilidade, né, que seria a nossa f de x, nada mais é do que a derivada, né, da nossa função de distribuição acumulada, né, f de x, né, sobre x. Né? Então, vai ser df de x dx. Né? E entendendo que eu quero, né, eu quero saber ali, né, como é que ela vai ali de menos infinito a mais infinito. Né? Toda essa área tem que dar igual a 1. Né? Agora, se eu tenho um determinado ponto ali de interesse, então equivale a dizer, né, que a minha função acumulada, né, f de x, vai ser o quê? Probabilidade ali desse x menor ou igual a esse x que eu tenho interesse, né? Que na realidade, de forma simétrica, vai ser probabilidade ali menor ou igual a x, e isso vai ser o quê? A integral de menos infinito até x da minha função ali de densidade, né, que seria f de x dx, tá? Então, lembrando que o nosso f de x, né, a nossa fzinho de x, né, é o quê? A derivada de f de x grande sobre dx, tá? Então, são essas duas funções ali quando a gente trabalha ali de forma contínua, né? E o valor esperado, como é que fica, né? O valor esperado tem a mesma concepção, né? Então, a média vai ser o quê? Vai ser a integral ali de menos infinito a mais infinito da minha variável aleatória x vezes fzinho de x dx, tá? E a variância? Também nessa mesma lógica, né? Então, integral ali de menos infinito a mais infinito, né, de x menos μ ao quadrado, né, vezes f de x dx. Então, são esses os dois pontos ali para se atentar quando a gente trabalha com variável contínua. Né? E em muitos desses casos, né, vocês vão estar vendo ali na unha, né, quando trabalharem ali, né, controle de qualidade, né, CQ, ou se forem ali para uma empresa e trabalharem ali na área de qualidade, né, algumas distribuições precisarão, né, ser muito bem entendidas, né, principalmente binomial, né, Poisson, exponencial e normal. Praticamente são as quatro grandes ali distribuições ali mais relevantes ali do nosso dia a dia. Né? É claro que, dependendo da problemática, dependendo ali da quantidade de dados, né, isso pode se alterar. Né? E aí tem que ter todo um trabalho minucioso para descobrir se realmente existe uma função, um lado funcional, né, ali, dessa modelagem, né, se realmente a gente pode, né, colocar esses dados ali num determinado
num determinado tipo de distribuição ou não. Se esse tipo de distribuição precisa ser o que a gente chama de não paramétrica, né? Então, assim, quando você tem uma distribuição já pré-definida, né, o que você tenta que seus dados, né, estejam ali naqueles moldes ali daquela determinada distribuição, a gente chama essa relação de paramétrica, né? Por quê? Porque você já tem determinados parâmetros conhecidos, né? E que na realidade você quer ali trabalhar com eles, né? Ou pelo menos trabalhar ali com esses parâmetros ali já devidamente trabalhados pela teoria. Quando você não conhece essa distribuição, aí a gente tem casos de distribuição não paramétrica, né? Então você vai ter que fazer um trabalho de tentar desvendar ali se há o que está por trás ali, né? Daqueles dados, né? Então vai ter que trabalhar ponto a ponto, vai ter que traçar ali diversos polinômios, né? Vai ter que definir aí determinadas áreas. Como é que vai se dar? Aí o trabalho é um pouquinho maior, né? Mas em geral, em todas as problemáticas ali que a gente conhece tanto de engenharia de produção quanto problemáticas ali de finanças, de economia, né? Assim, boa parte ali são distribuições ali paramétricas, tá? São modelos paramétricos. O mais comum deles, né, que a gente pode dizer ali, né, a relação ali binomial, né? Então é uma relação ali de você entender ali, né, que se sua variável aleatória ela vai ser sucesso ou fracasso, né? Se vai ser cara ou coroa, né? Então essa relação ali, né, é a relação mais simples, digamos assim, né? Então você tem ali um xizinho, né, que eu quero descobrir ali o número de sucessos, né? Você tem N, que são as nossas tentativas, né? Ali de ver se consegue ter ali algum tipo de sucesso, e P é a probabilidade ali de cada tentativa, né? Então, só lembrando um pouquinho, né, de Probest, né? Então a gente tem uma distribuição binomial, né, com N tentativas e P probabilidades, né? Então a gente sabe que essa probabilidade nada mais é do que N fatorial, X fatorial, N menos X fatorial, né? Então a gente tem ali essa relação, né, combinatória de N tomado X a X, né, vezes a probabilidade elevado a x e 1 menos a probabilidade elevado a n menos x, né? Então essa vai ser a nossa probabilidade. O bom é que a gente acaba resumindo, né, a média, né, de uma binomial sendo o quê? A probabilidade vezes o número de tentativas, né? E a nossa variância? Nossa variância vai ser a probabilidade, né, vezes 1 menos a probabilidade de novo, né, vezes o total ali de tentativas, tá? Então, são dois efeitos ali que a gente tem ali desses valores, tá? Isso. 2, 3. Então, vamos lá. Todo mundo conseguiu ali baixar o Excel? Hein? Sim. Sim. Beleza. Então, lá no Excelzinho, né? Então, você tem lá alguns exercícios, né? Então, antes da gente entrar neles, eu quero só dar uma visão geral de como a probabilidade ela é vista ali no Excel, né? Então, aqui eu estou trabalhando com o Excel 2010, né? Eu acho que vocês já devem ter ali uma versão nova, mas esses valores não mudam muito, não, tá? Então, primeiro, né, eu tenho aqui, se eu quiser calcular, né, pelo menos a gente tem uma distribuição binomial, né, e se eu quiser descobrir ali como é que essa distribuição se comporta, né, de um determinado evento aleatório, o Excel nos dá essa possibilidade, né? Então, se você clicar igual distri.binom, você já vai ter ali, ele já consegue ali calcular, né, a distribuição binomial, mas ele precisa de alguns dados, né? Primeiro, ele precisa do que um número de tentativas ali bem sucedidas, ou seja, um nosso xizinho, né?
ele precisa do total de tentativas ali, né, que é o nosso N, né, e a probabilidade ali de sucesso em cada tentativa, né, então ele precisa de algumas informações. Se você quiser ver, né, a função de probabilidade acumulada, né, a gente tem que tomar cuidado com essa definição aqui dada pelo Excel, né? Se ele quer no cumulativo, então significa, né, que ele quer obter a probabilidade acumulada, né, até um determinado número de sucessos. Então, até X sucessos, né? Então, aí você vai ter que colocar igual a 1 no cumulativo da fórmula, né? Porque significa que você está acumulando até aquele determinado ponto. Se eu colocar 0, significa que eu quero descobrir a probabilidade de se obter um número de sucesso exatamente igual àquele ponto. Então, é só uma tripinha, digamos assim, né? Enquanto se eu colocar 1, eu vou querer toda a distribuição acumulada que é determinado ponto. E se eu quiser inverter o problema? Eu não quero saber eu não quero saber o número de sucessos, né? Desculpa, eu não quero saber ali a probabilidade, mas eu quero saber o número de sucessos, né, correspondente a uma determinada probabilidade, né? Então, imagina que eu já sei, né, que a probabilidade acumulada ela é conhecida, tá? Então, eu tenho que usar, na realidade, a inversa ali dessa distribuição, né? Então, a inversa da distribuição binomial. Para isso, o Excel, né, ele dá a possibilidade da função inv.binom, né? E aí, aqui tem os exemplos ali clássicos, né? Então, imagine o seguinte: eu quero descobrir a probabilidade de uma determinada variável aleatória ser menor ou igual a um ponto A, né? E essa probabilidade, né, eu sei que tem uma probabilidade acumulada até aquele determinado ponto de alfa, tá? Então significa que eu estou vendo ali a área. Então, para calcular esse Azinho, né, que eu quero descobrir, então imagina que eu quero descobrir uma probabilidade de se encontrar um determinado número menor ou igual a A com 90% de acerto. Então, para descobrir o A, eu vou ter que fazer essa inversão de probabilidade, essa inversão de distribuição de probabilidade. Então, vai ser inv.binom, o número de tentativas, a determinada probabilidade e os 90% ali que eu quero encontrar. Agora, se for menor que A, ou seja, ela não é igual a A, ela vai chegar até aquele último valor ali que se aproxima de A gente vai ter que tomar um cuidado que o Excel ele exige ali, né, que seja inv.binom, né, mais 1, tá? Então é uma forma ali que ele identificou ali, né, ou pelo menos está ali programado, né, para quando um valor é menor e não menor igual, tá? Para diferenciar. Da mesma forma, né, se você quer um valor ali maior ou igual a A, né, então o que eu tenho que fazer? A mesma fórmula, só que tem que tomar cuidado. Como é maior ou igual a A, eu tenho que fazer 1 menos um determinado alfa. A diferença vai ser maior ou igual a A, né? E se for maior que A? A mesma coisa. 1 menos A, então a probabilidade total menos o alfa, a diferença vai ser o que eu quero. Só que, como é maior que A, ou seja, quando eu quero descobrir valores a mais do que A, mas não igual a A gente tem que colocar esse menos umzinho aqui na fórmula só para entender. Tá bom? Então, vamos fazer aqui um exercício para deixar claro como é que funciona. Então, eu vou pedir para vocês abrirem aquele Excel que eu acabei de mandar para vocês, por gentileza, no exercício 4. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês esse Excel. Todo mundo consegue ver meu Excel? Sim.
Beleza. Então, vamos tentar fazer, com esses dados ali que a gente acabou de trabalhar, né, essas definições ali, Espera. descobrir o seguinte: um equipamento eletrônico contém 20 circuitos integrados. A probabilidade de que qualquer circuito esteja danificado é de 5%. Tá? O equipamento só opera se não houver circuitos danificados. Então, eu queria que vocês tentassem ali calcular qual a probabilidade do equipamento operar, qual a probabilidade de que no máximo 2 circuitos necessitam ser substituídos e qual o número máximo de circuitos danificados com 99% de certeza. Doutor, só para te avisar que a sua tela está travada na aba discreta do arquivo do Excel. Aqui? A gente está vendo a aba chamada discreta do Excel. Estranho. Peraí. Você estava lendo o exercício 4, né? Como eu estou com o arquivo aqui aberto, eu consigo ver no meu arquivo também, mas na sua tela está... Aqui, né? Isso. Continua vendo a discreta aí. Aí, agora tá... Agora sim. Foi? Foi. Então vamos tentar fazer esse... Vamos tentar fazer esse exercício aqui. Deixa eu colocar maior ali para... Vamos tentar fazer esse exercício. Então, eu tenho uma distribuição aqui, né, binomial, número de circuitos danificados. Então, eu quero saber até que ponto eu vou chegar num danificado. Eu tenho 20 circuitos ali, né? E a probabilidade de cada um é de 5%. Então, quero descobrir qual a probabilidade do equipamento operar, qual a probabilidade de que no máximo 2 circuitos necessitam ser substituídos e qual o número máximo de circuitos danificados. Vamos lá? Vamos tentar fazer? Na binha discreta ali tem todas as fórmulas ali para vocês não esquecerem. E aí, conseguiram encontrar? E aí, gente, alguém conseguiu encontrar já a primeira alternativa A? Sim. E a alternativa B? A deu 35%, 35,85%. Isso. E a B?
A B e a C. Conseguiram encontrar ali os valores? A B é 92%? Não. Não sei se eu fiz certo. É? É, isso aí. E a C? Professor, você pode mostrar de novo como é que é a fórmula do Excel de distribuição binomial? Porque o Excel aqui está em inglês, eu estou tentando fazer e está dando algum erro. Está toda hora dando erro de number. Dá uma olhadinha lá na abinha discreta. Ah, tá, vou olhar lá, peraí. Isso é na letra C, Ana? Não, na verdade eu estava testando aqui as funções e não está funcionando. Está dando a hashtag number. Não sei porquê, na verdade. Aí eu estou vendo aqui no seu, na aba discreta, para tentar comparar e entender se tem alguma diferença no inglês, alguma coisa assim. O seu é em inglês? O meu é. Então deve estar como inverse binomial, alguma coisa assim. Sim. E a da distribuição mesmo, ela é ao contrário também, é binomial distribution. Isso. Não, isso aí eu identifiquei, mas tentando botar os argumentos da função, ele está retornando erro. Dá um tab e olha como ele calcula a função, que aqui a gente está colocando como XNP, né? Uhum. E aí vê se é nessa ordem. Se é ponto ou se é ponto e vírgula também. Não, aqui o meu é vírgula, mas aqui é number, aí depois vem trials, depois vem probability, depois vem o cumulative. Isso. Então é exatamente como a gente está no português. Numbers é X, aí trials é o N, aí o probability é a probabilidade e o zero é cumulativo ou não. Então deixa eu tentar descobrir o que está acontecendo aqui. Olha só, enquanto você vai vendo aí, vou colocar aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui a solução? Então, olha só, eu quero descobrir a probabilidade de sistema operar. Para ele operar, então a gente sabe que nenhum circuito tem que estar o quê? Tem que estar danificado. Então, eu preciso ter certeza, né, de que todos os circuitos estejam funcionando. Então, a probabilidade é de que haja nenhum fracasso. Então, x vai ser igual a 0, né? Então, eu vou colocar aqui como distribuição binomial, né, o XNP, 0 como o quê? Primeiro, o meu x vai ter que ser 0, certo? Porque ali eu quero que todo o circuito ali funcione. A minha tentativa, né, o número de trials ali, vai ser o quê? 20. Né? É o nosso Nzinho. A probabilidade vai ser 5. Né? 5%, então esses dois números estão definidos ali no problema.
E eu quero exatamente o valor igual a zero. Então, por isso, né, o cumulativo eu vou ser zero, que é o valor só naquele ponto, só naquela tripinha. Aí vai dar 0,3584, ou 35%, né, quase 36%. Para a gente descobrir qual é a probabilidade de que no máximo 2 circuitos estejam necessitados, então eu preciso o quê? Eu quero saber a probabilidade, né, de que esse circuito que esse fracasso seja menor ou igual a 2, né? Então, considerando ali 2, né? Então, eu vou, dentro da minha fórmula, o meu xzinho vai ser o quê? 2, né? Eu quero descobrir 2. Né, o número de tentativas e a probabilidade se mantém, só que aí eu vou querer o quê? Acumulada até o ponto 2. Então, por isso que eu vou colocar 1. E aí eu vou encontrar 92,45%. Para saber o número máximo ali de circuitos danificados, né, com 99% ali de certeza, né, eu já tenho que fazer aquela inversão. Né? Então, eu quero descobrir qual a probabilidade, né, de x igual a um x máximo ali. Né? E eu tenho que ter 99% ali de certeza. Então, o que eu vou definir? Aí eu vou colocar inv.binom, né? O trial, né, que a gente tem aqui, né, o número de tentativas, a probabilidade se mantém, mas o nosso alfa vai ser o quê? 99%, tá? E aí ele vai me dar um número ali arredondado ali de 4 circuitos, tá? Tá aqui tudo bem? Sim. Beleza. Então, eu vou voltar aqui para o nosso PPT. Todo mundo enxergando aqui o PPT? Uhum. Então, olha só. Outra função importante aqui, né? Então, a gente viu aqui a binomial, né? Outra função importante é a nossa Poisson, né? Então, a Poisson, ele quer medir, né, no final, uma relação ali que a gente chama, né, uma relação ali de qualidade, né? Você quer ver se em um determinado tempo, quantos fracassos, né, tenham, né? Então, você tem ali, né, uma Poisson que a gente chama de lambda T ou Poisson ali de Mi, né? Porque a gente sabe que o Mi, né, é igual a lambdazinho, né, que é a frequência de ocorrências, vezes o t, que é o intervalo ali, né, a amplitude ali desse intervalo de tempo, né? Então, lembrando aqui, né, a formulazinha, né, de probabilidade ali, né, da nossa Poisson, né, que é e elevado a menos lambda t elevado a x, né, sobre x fatorial, tá? Aí a gente sabe que né, que é a média, né, que o nosso lambda t, no final das contas, né, vai ser igual a mi. Né? Então, vai ser exponencial de menos mi elevado a x sobre x fatorial. Só que esse mi, a gente sabe que é lambda t e a frequência, e desculpa, a variância também é lambda t, né? Então, a distribuição de Poisson acaba sendo mais fácil ainda, né? Porque você precisa descobrir só a frequência, né? E essa possibilidade ali de amplitude, né? Então, no Excel, né, no nosso Excel, é distribuição.Poisson, tá? X, que é o número de ocorrências ali, que eu quero descobrir, a média, que seria o lambda t, né, minha amplitude ali temporal, né, vezes o meu lambda, né, e se é cumulativo ou não. Né? Então, de novo, valendo aquela fórmula, 1, né, é o cumulativo e 0 é para trabalhar exatamente ali um determinado ponto. Tá? Então, aqui a gente vai voltar ali para o nosso Excel ali. Deixa eu ver se agora... Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver aqui meu Excel? Sim. E agora? Tá dando para ver?
Assim, estou vendo aqui o exercício 4. Beleza. Agora a gente vai passar para o exercício 5. Então, olha só. Sim, tá. Uma grande indústria, em um determinado momento, decidiu levantar suas estatísticas de acidentes de trabalho e concluiu que a taxa é de 1,8 acidentes por ano, segundo um processo de Poisson. Pergunta A. Qual a probabilidade de serem registrados ali menos de 8 acidentes em 6 anos? Pergunta B. Qual a probabilidade de que não haja acidentes ali no primeiro ano após a conclusão do estudo? Então, vamos lá, vamos tentar descobrir ali quais são esses valores ali. E aí, conseguiram encontrar já alguma coisa? Número semelhante? Professor, eu não estou entendendo não, como usa, não está chegando perto do resultado não. Então, vamos lá. Aqui a questão, a gente tem que calcular, na realidade, o lambda t, né? Então, só vou compartilhar aqui com vocês. O nosso lambda t aqui, né, é uma distribuição de Poisson, só que o lambda ele é 1,8% acidentes no ano. O nosso espaço de tempo, 6 anos. Então, para calcular a nossa média ali no Poisson, é 10,8. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar a probabilidade de um determinado valor ser menor do que 8, né? Registrado menos de 8 acidentes em 6 anos, ou seja, né, nesse período inteiro. Então, o que a gente tem que fazer? Né, eu vou ter que justamente pegar o valor de trials aqui, então 7, né, eu tenho que descobrir ali os valores menores ali do que 8 anos, de 8 acidentes, né, a média ali do Poisson, né, que é o Mi, que é lambda T, então vai ser 1,8 vezes 6. E 1, que é o acumulado. Aí a gente vai ter ali o 15,66%, tá? Quando a gente pede a probabilidade que não haja acidente quê? Em um ano, né? No primeiro ano. Então, meu lambda T vai ser o quê? 1,8 vezes 1, né? Para não ter acidente, o evento tem que ser igual a 0, e naquele exato momento. Então, igualzinho ao exercício anterior, então eu vou ter 0, né? Aqui no nosso X, né? Não pode ter nenhuma ocorrência, né? Então vai ser 0, a média vai ser 1,8, né? 1,8 vezes 1, e o cumulativo não, porque eu quero saber exatamente naquele ponto, né? De não ter nenhum acidente.
né? Então aí eu vou encontrar 16,53%, tá? Professor, você pode explicar rapidamente a A de novo, por favor, são os parâmetros. É que na A a gente está lidando com 6 anos, menos de 8 acidentes em 6 anos. Então a média vai ser o quê? 1,8, né, que é a amplitude ali do lambda, em 6 anos, que é o T. Né? Então a média vai ser o quê? 6 vezes 1,8, que vai dar 10,8. E aí a gente posta, né? Então a gente quer uma distribuição que seja menor, né, do que 8. Né? Ele não quer que aconteça, ele quer que sejam menos de 8 acidentes. Né? O 8 não está valendo, né? Ele quer que seja menor ali que o 8. Então ele equivale a C7, né? Ou como eu coloquei aqui, 8 menos 1, ali para facilitar. Vezes a média, né, que é 10,8, vezes 1, que é o acumulativo até aquele momento, mas considerando 8. Então, esse valor ali vai dar 15,65. Certinho, obrigado. Tá? Professor, na letra B, não, na prática, né, não faria diferença eu colocar acumulativo ou não, certo? Como assim? Tipo, se eu botasse 1 em vez de 0 ali na fórmula, na prática não faria diferença porque é o 0. É 0, exato. Ah, tá, mas aí só porque é o 0, né? Se fosse. Como assim? Tem que Não, ser. se fosse, por exemplo, menor que 1, ia fazer diferença, né? Exato. Mas como aí. Ah, sim. Então, tranquilo, só isso mesmo. Beleza. Então, voltando aqui ao nosso PPT. Então, aqui, ó, quando a gente tem um caso de exponencial, né? Exponencial, a gente vai estar, né, olhando, né, um determinado valor, né, um determinado tempo decorrido, né, através também ali numa função ali contínua, né, e muito semelhante ali a Poisson, né, na realidade a gente sabe que a exponencial, né, é um caso específico ali de Poisson, né, com um determinado ali parâmetro lambda, né, a Poisson ele leva em consideração, né, o temporal, a parte temporal, a exponencial não. Então, só lembrando aqui, né, então uma função, né, de densidade ali da nossa exponencial vai ser um lambda e elevado a menos lambda x, né, o x é a nossa variável aleatória, né, o lambda, né, a nossa constante ali né, de crescimento ali exponencial. E calculando ali, né, o valor esperado ali e a variância ali dessas distribuições, né, lembrando que né, a nossa média vai ser 1 sobre lambda, né, e a nossa variância vai ser 1 sobre lambda ao quadrado, tá? Então, esses valores ali precisam estar bem definidos ali para a gente calcular ali a nossa distribuição. Por quê? Porque na exponencial, né, eu não vou estar levando em consideração a média, eu vou estar levando em consideração o lambda no Excel, né? Então vai ter que fazer, a gente sabe, vai ter que fazer quase que uma inversão aqui de resultados, tá? Então, de novo, né, a gente vai olhar ali uma distribuição ponto exponencial, né? O x, né, que seriam as nossas, que é a variável aleatória, o lambda ali que seria, né, a nossa constante, e se é cumulativo ou não, valendo toda aquela mesma função lógica ali dos outros modelos, né? Se 1, né, então ele calcula até um determinado ponto, e se 0, ele calcula exatamente a função de densidade naquele ponto, tá? Então, vamos voltar aqui, né, para o nosso... Vou colocar aqui, ó. Para os nossos valores aqui, né, no Excel.
Então, deixa eu só... Opa, deu algum errozinho aqui. Então, colocando aqui, né? Voltando aqui para o nosso Excel. Então, vou pedir para vocês tentarem ali fazer, né, o exercício 6 aqui. Então, o exercício 6, ele diz o seguinte, né? Um componente elétrico, né, tem uma vida média de 2 anos e 4 meses, né? Usando o modelo ali exponencial, pede-se qual a probabilidade desse componente durar mais de 3 anos, qual a probabilidade desse componente ter uma vida máxima igual à média e qual a probabilidade desse componente durar entre 1 ano e 2 anos e 4 meses. E qual a vida máxima de 20% desses componentes, tá? Então, só para a gente lembrar, né? Então, a gente tem uma função, né, exponencial. A gente tem que lembrar que a média sempre é 1 sobre lambda, né? Então, a média, eu vou ter o quê? Eu vou ter 28 meses, que seria o equivalente a 2 anos e 4 meses, né? 24 mais 4, 28 meses. Então, qual que vai ser o lambda, né? O lambda vai ser 1 sobre essa média. Então, vai ser 1 sobre 28. Com isso, vocês já podem calcular ali as alternativas A, B, C e D. Vamos lá, vamos tentar. Tá saindo aí? Estão conseguindo encontrar aí? O A, o B.
Eu não consegui ainda não, professor. O A eu consegui, o B ainda não. Então vamos lá, o B você imagina que a vida útil dele, né, que é igual à média. Então se a média é 1/28, né, então ele tem que ter ali a probabilidade, a mesma probabilidade, né? Até o 1/28. Professor, pelo menos aqui para mim, aqui tá mostrando o exercício 5 na sua tela. Não sei por quê. Peraí, acho que eu já sei por quê. Tá mostrando esse daqui, né? E agora? Agora sim, isso. Isso, agora sim. Aqui tá muito... Exercício 6. Deixa eu aumentar aqui, tá muito pequenininho. Agora sim. Ah, show. Show, Ana. Você conseguiu todos ou a letra B? Não, agora eu consegui todos. Show. Pessoal, quem mais conseguiu? Só não foi a D para mim. Consegui a A e a C, a B eu também não consegui, não. Vamos lá. Então, vamos lá. Seguinte. Então, no final das contas, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir, né, qual a probabilidade desse componente durar mais de 3 anos. A letra A, né? Então, durar mais de 36 meses. Então, o que eu tenho que verificar, né? Então, eu quero que a probabilidade de X seja maior do que 36, né? Então, vou pegar aqui o meu N, ali vai ser 36, certo? Que é um número ali de tentativas. O meu lambda vai ser 1/28, né? Que lembrando, né, que é a constante, né, que o Excel calcula. Ele não calcula a média como na Poisson, né? Ele calcula ali em cima do lambda. E eu quero até aquele ponto, né? Então, o que eu tenho que tomar cuidado, né? Como eu quero maior do que 36, eu posso fazer, então, até, né, o 36, né, que aí é um período, e depois eu tenho a probabilidade inteira. Então, vou fazer a probabilidade inteira, que é 1, menos até o momento de 36. Aí, no final das contas, eu vou encontrar 27,65, tá? A letra B é qual a probabilidade do componente ser menor ou igual à vida média, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa. A vida média é 28, né? Então, vai ser 28, né, vezes, né, o lambda, né, que é 0,035, né, 1/28,
e o acumulado até aquele ponto, né? Então, que ele viva, né? Que aquele componente viva até a média ali geral, né, desses componentes. Aí eu vou encontrar os 63%, tá? O C, né, ele quer entre 2 pontos, né? Ele quer entre 1 ano e 2 anos e 4 meses. Então, eu tenho que achar a probabilidade, né, daquela peça, tá? É viver entre 1 ano, 12, e 28 meses. Então, eu tenho que considerar esses 2 pontos, né? Então, eu vou fazer o acumulado até 28 menos o acumulado até 12, né? Que é o que eu faço aqui, ó. Então, eu pego o acumulado até 28, né, com lambda e o acumulado em 1, menos o acumulado até em 12, com o mesmo lambda, 1. Aí eu vou encontrar o 28%. Agora, qual é a vida máxima de 20% desses componentes? Bem, né, aí, como a gente tem, né, uma equação, lembrando que a gente tem né, uma equação ali exponencial, eu quero justamente descobrir a inversa, né? Então, seria o quê? Seria, a gente estaria falando, né, de lambda e elevado a menos lambda, né? Então, só voltando aqui para o PPT rapidinho, né, só para mostrar aqui para vocês, nesse último caso, né? Então, a gente tem, né, a probabilidade aqui, né, acumulada de um determinado ponto, né, a minha função ali, né, a minha função acumulada ali da exponencial vai ser o quê? Vai ser toda a probabilidade, vai ser 1 menos, né, e elevado a menos lambda x, né? Então, a probabilidade de um determinado valor for maior ou igual a x vai ser e elevado a menos lambda x, ou seja, 1 menos o valor de f de x, né? E a probabilidade de estar entre um e outro, né, vai ser o quê? Vai ser E menos o lambda de A, menos E o lambda de B. Agora, nesse caso, eu quero inverter, né? Então, eu quero trabalhar ali, né, com a inversão ali desses dados, né? Então, eu quero descobrir qual é a probabilidade, né, de um determinado valor ser menor ou igual a um determinado ponto, né? Se ele é menor ou igual, né, então vai ser 1 menos e elevado a menos lambda de A, e aí eu quero descobrir, né, que vai ser igual a um alfa, né? Eu quero descobrir ali esse Azinho. O Azinho vai ser o quê? A gente faz o log desses valores, né? Vai ser o log, fazendo esse cálculo algébrico, né? Vai ser o log, né, o ln, na realidade, perdão, né, de 1 menos o alfa, né, que é esse valor. Então, é como se eu pegasse o alfa, né, pegasse o 1, né, e invertesse esses valores, né, e aí jogaria o ln de cada lado. Fazendo esse ponto, aí eu descubro que vai ser ln 1 menos alfa dividido por menos lambda, tá? Se x é maior ou igual a A, né, aí fica mais fácil, né, porque aí eu aplico o ln dos dois lados facilmente e descubro que vai ser ln de alfa menos lambda, tá? Então aqui, só voltando então aqui para o nosso exercício para o lado B, aqui, então quero descobrir qual é a vida máxima de 20% desses componentes. Então, é a probabilidade, né, de encontrar até 20% ali de vida máxima. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou aplicar a primeira fórmula, ln de 1 menos alfa, né, que seria esses 20%, dividido por menos lambda, né, que é menos 1 sobre 28. Então, vai dar 6,24 ali, vai ser 6,24 meses. Esse vai ser a vida máxima ali de 20% ali dos meus cálculos. Professor, você pode voltar ali na B rapidinho, na fórmula, por favor? Só para eu conferir se eu fiz certo aqui. Na B? Isso. Aqui, ó. Dá para ver? Tá ótimo, valeu. Nada. Então, aqui, ó, só voltar aqui então para o nosso PPT.
O bom do Excel é que ele facilita muito, né, nesses casos, né? Então, na hora da gente calcular essas distribuições aqui, né? Então, um dos pontos mais importantes aqui, né, acho que para vocês levarem ali até Stat Applic 2, né, ou métodos quantitativos em finanças, né, CQ, GQ, né, a grande, digamos assim, né, o principal modelo de distribuição de probabilidade, né, contínua sempre vai ser a normal, né? Então a gente sabe que uma distribuição normal ela tem determinadas características. Primeiro, ela é uma função gaussiana, né, dado ali para um modelo ali, né, exponencial, né, que ela tem aquela boca de sino, né? Então a gente sabe que é 1 sobre, né, raiz de 2 π sigma 2, exponencial de menos meio x menos mi sobre sigma, né, elevado ao quadrado. Ela assim, a função é feiazinha, mas ela tem características ali muito interessantes. Primeiro, que a normal, né, ela é simétrica, né, então ela tem aquela carinha, aquela simetria, né, tanto do lado negativo quanto do lado positivo, né, e ela o quê? O lado positivo ela tem a mesma distribuição do que o lado negativo, né? O lado à esquerda da média, né? A mesma coisa que o lado à direita ali da média, né? Então isso acaba tendo, né, resultados ali interessantes para a gente, né? Quando a gente considera ali a hipótese de um determinado modelo como sendo normal. No Excel, né, ele tem essa formulazinha chamada de dist.normal.n, né? Então ele vai pedir aqui, né, o valor da minha variável aleatória, a média, né, que vai ser o nosso mizinho, o desvio padrão e valendo ali se é acumulado ou não, né? Então ele tenta ver ali aquele valor. Ele já tem embutido, né? Vocês provavelmente viram em Probest, né? Sempre tem ali né, tem a tabela da normal, né, né, se a gente quer a quantidade, né, de alfazinho, né, ou pelo menos, né, da porcentagem ali, né, que a gente quer encontrar, né, versus a probabilidade ali da área abaixo da normal, né? Então aquelas tabelas, né, o Excel já tem embutido, né? Então isso nesse sentido ali facilita muito ali o nosso cálculo. Então vou aqui voltar aqui para o Excel rapidamente para a gente tentar fazer ali os exercícios seguintes aqui, ó. Então, olha só. Vamos imaginar a seguinte situação, né? Uma usina de metal produz lingotes de titânio, cujos pesos são normalmente distribuídos com média de 210 kg e variância de 25 kg ao quadrado. Os carregamentos da fundição contendo lingotes com menos de 200 kg são considerados de baixa qualidade e a empresa gostaria de minimizar tais carregamentos. Então, pergunta-se, né? Determine a fração de lingotes não conformes, ou seja, fora do padrão no carregamento. Determine a probabilidade de lingotes não conformes ali, de lingotes estar entre um número de 208 e 215. Determine o peso mínimo para 80% ali dos lingotes e resolva os itens de A a C utilizando a distribuição normal padronizada. Esse daqui a gente já vai ver já já. Então, só fazer o exercício de A a C. Tá? Então, olha só para a gente definir aqui. Então, eu tenho esse peso de lingote, que é uma distribuição normal. Eu sei que a média é de 210. A variância aqui é de 25 kg ao quadrado. Então, o desvio padrão vai ser raiz quadrada da variância, ou seja, 5 quilos. Tá? Então, vamos tentar ali fazer, né, esse exercício aqui utilizando a normal de A a C.
E aí, conseguiram chegar? A e a B, sim. A C eu tô fazendo lindo aqui. Tá bom. Conseguiram encontrar ali a letra C? Agora sim. Agora sim, beleza. Então vamos fazer aqui, ó. Então só para na letra A, né, ele pede para calcular os lingotes que estejam fora ali do padrão, né? Ou seja, que estejam abaixo dos 18 quilogramas, dos 200 quilogramas ali solicitados, ou seja, não pode chegar ali aos... Professor, aqui está aparecendo o exemplo 6. Opa, peraí. Deixa eu já acertar aqui. E agora? Agora tá certo, professor. Tá certinho aqui no 7 agora? Tá na distribuição normal, tá certo. Tá? Beleza. Uhum. Então, olha só. Então, a gente calculando aqui a normal, né? A normal, nossa normal tradicional, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é que ele seja menor que 200, ou seja, pontos ali que acumulem até 200 sem considerar o 200, né? Sendo um pouco tautológico. A gente sabe que a média é de 210, o desvio padrão é de 5, e ele quer, então, a função acumulada, né? Então, aí a gente vai encontrar um valor ali de 2,28%. Para a gente calcular ali a letra B, ele definiu ali um intervalo. Então, a gente tem que calcular um intervalo maior e subtrair ali do intervalo menor. Então, pegar a nossa distribuição normal até 215, né, considerando ali 215, né, e tirar ali os valores sendo considerados ali até o 208, né? Então, no final das contas, né, então a gente vai pegar ali 215, né? Então, mantendo ali a média de 210, o desvio padrão de 5, né, o acumulado, né? E assim também eu vou pegar o 208. E com isso eu vou ter, né, a probabilidade de lingotes ali estarem ali compreendida entre o peso de 208 e 215. Para a letra C, ele quer descobrir qual o peso mínimo de 80% dos lingotes, ou seja, ele quer fazer a inversão, né? Então, ele quer valores maiores ou iguais, né? Então, nesse caso, eu tenho que fazer o que a gente chama de inversão, né?
Então, vai ser a normal invertida, né? Então, como é que vai ser essa normal invertida, né? Eu vou querer os valores totais, né? Menos 80%, né? Então, os 20% ali restantes, digamos assim, né? Que estão sobrando, né? A média de 210 e o desvio padrão de 5. Com isso, eu vou descobrir ali o lingote mínimo, ali tem que estar entre 205,8, né? 205,79 quilogramas, tá? Então, esse é um ponto importante. Vamos voltar aqui de novo para o nosso PPT, para a gente ver o que seria uma normal padronizada, né? Como o próprio nome já diz, né? Aqui eu tenho uma distribuição normal tradicional, né? E a padronizada é quando eu desloco essa distribuição aqui, né? Para o meu ponto zero, né? Então é quando eu pego essa distribuição aqui e desloco ele ali para o meu eixo Y, né? Então, desloco toda essa distribuição para zero, como se essa distribuição, como se o meu eixo Y, né? Como se a minha média passasse a ser zero, né? E depois, acima da média e abaixo da média, teria um determinado desvio padrão. Então, como é que a gente normaliza, né, essas variáveis, né? Então, sempre a gente pega o valor, né, de cada ponto, subtrai da média e divide ali pelo desvio padrão. Aí a gente vai ter, né, o que a gente chama de normal padronizada de média 0 e desvio padrão 1. Né? Então, essa é essa a diferença. Né? Então, você só está reajustando ali os seus parâmetros. Né? E dessa maneira, né, o próprio Excel, né, quando ele calcula o valor ali da normal, né, ele dá a opção de calcular também o valor da normal padronizada. Né? Ao invés da gente calcular, ao invés de ter a finalização de N, né, como a gente viu na nossa fórmula, né, ele vai dar ali uma função de P, que é de padrão. Né? Então, assim, a gente vai ter uma função, né, um f de z ali, né, que tem essa carinha da normal, né? Só que esse z vai ser o quê? O x menos o mi ao quadrado dividido ali por sigma, né, 2 ali, então, desculpa, por sigma, x menos mi ali sobre sigma. E aí, a gente, no Excel, né, para padronizar esses valores, né, a fórmula que a gente utiliza é o norm P, tá? Então, vai ser dist norm P, né, a função ali a nossa funçãozinha ali de padronização, né? E aí, o valor 1 se é acumulado, né, ou 0 se é descobrir ali o valor ali exatamente no ponto, né? E aqui, se eu quiser inverter, né, se eu quiser descobrir ali, né, dentro de uma determinada probabilidade, qual é a quantidade ali de x, né, que são conhecidos, né? Então, basta eu fazer, né, a inversão da normal, né? Então, com isso, basta eu inverter ali essa distribuição e aí colocando inv.normp, tá? Então, voltando aqui para o nosso exercicinho ali no Excel, né, o restante. Todo mundo consegue enxergar aqui? Sim, sim. Sim. Então, vamos resolver aqui a questão de A a C, só que considerando ali uma distribuição normal padronizada. Então, sempre lembrando, né, dividindo x menos a média, né, dividido ali pelo desvio padrão. Professor? Oi. Eu fiquei com uma dúvida só em relação ao que seria uma distribuição desse sentido calculada de forma não acumulada, já que é contínua.
Não, é a cumulada é como se fosse uma reta. Mas existe alguma probabilidade para isso? Porque ele vai ter que considerar uma mini margem, né, para poder ter algum valor. Na realidade, ele vai ver para aquele determinado ponto qual é a probabilidade dentro dessa função equivalente. Então, você imagina que ele vai estar dando valores ali para x para encontrar o f de x. Sim, sim. Mas a minha dúvida é, no caso de eu querer calcular a probabilidade de X eventos acontecerem. Uhum. A probabilidade de acontecer exatamente X evento, já que é uma probabilidade contínua, ela não devia ser zero? Não. Tipo, como é que eu vou saber qual vai ser a vida média de qualquer coisa distribuída normalmente se a unidade do tempo ela não é discreta, sabe? Não tem como saber que foi um dia exatamente. Foi um dia e alguma coisinha. Entende a pergunta? Ou reformulei mal? Não, para mim, assim, basicamente ali, exatamente, é você descobrir dentro da função, ou pelo menos ali, né, se você quiser acumular, seria a área da integral ali, né? Sim. Então, por exemplo, se fosse num tempo discreto, seria o somatório, certo? Sim. Como não é um tempo discreto, a gente vai falar em integral, tempo contínuo. Então, se eu quiser, por exemplo, exatamente, eu preciso descobrir, é como se fosse a derivada. Entendi. Então, assim, eu teria que o inverso, né? Então, você imagina o seguinte, né? Que eu tenho eu tenho a integral de fzinho de x, né? Dx, certo? Sim. Eu quero descobrir o meu f de x, né? Eu quero descobrir exatamente o ponto daquela probabilidade, a probabilidade daquele determinado evento, certo? Entendi. Sim, sim. Então vai ser o quê? Vai ser esse f de x vai ser o quê? Esse fzinho de x vai ser o quê? Vai ser a derivada de fzão de x sobre d de x. Só que o fzão de x é o que eu quero descobrir, não é? Sim. Então, eu passo aquele ponto da derivada para o outro lado. Aí tira a integral. Então, por isso que a gente fala a integral de f de x dx, para descobrir exatamente o ponto ali na minha distribuição. Entendi. Beleza, professor. Obrigado. Se eu não respondi, aí depois você me dá um toque. Não, acho que ficou tranquilo. Obrigado, tá? Professor, só te perguntar, você vai disponibilizar depois essa planilha do Excel com as resoluções? Vou sim. Pode ficar tranquilo. Conseguiram encontrar ali? Sim, professor. Então aqui... Então vocês têm aqui, ó, tem uma formulazinha aqui para facilitar vocês, que chama padronizar. Aqui, então, o que eu pego? Eu pego o valor de 200, né? Faço, né, o cálculo ali, né, do x, né, que seria o equivalente ao 210, o desvio padrão, ali que seria 5, né? Aí ele calcula esses valores ali já padronizados. E aí eu só tenho que descobrir aqui,
né, como é que funciona. Então, no primeiro caso, seria valores de Z menor ou igual a -2, né? Eu calculei esse -2 aqui como padronizado, né? E aí eu tenho que descobrir esses valores. Ó, eu só coloco aqui -2, então distribuição ponto normal P, né, ponto N, a padronização que é -2 acumulado até 1. Ele tem que dar exatamente ali os mesmos valores, né? Aqui no caso C, né, dos 80%, aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Né? Porque a gente precisa, primeiro, né, calcular, né, a inversa ali dos 80%, então que vai ser o restante dos 20%, e aí a gente vai ter que calcular essa funçãozinha aqui, ó, que o mínimo vai ser o quê? O Mi, né, mais o meu valor de Z, vezes o desvio padrão. Então, o Mi, a gente sabe que é 210. Então, só mostrando aqui, né? Aí eu pego o menos 0,84, multiplico por 5, e aí eu vou ter o valor exatamente de 205,79. Claro que esse jeito é um pouquinho mais complicado do que aquele que a gente está acostumado, ou estava acostumado a ver, né? Então, mas são duas possibilidades ali de você ter os mesmos resultados. A padronização, no final das contas, é uma forma de você ter ali uma normal de média 0 e variância 1, né? Então, você tem ali, digamos assim, um facilitador, né? Algo que fica mais intuitivo, muitas vezes, quando você tem valores muito elevados, né? Então definições ali que não estão exatamente no dia a dia ali de vocês. Então, padronizar muitas vezes ali facilita ali o entendimento, tá? Pessoal, com isso, né, a gente vou compartilhar aqui com vocês o PPT. Com isso, né, assim, a gente tem uma finalização aqui, né, de modelos de probabilidade, né? Aí os próximos passos, né, a gente começar a trabalhar ali com alguns testes, né, alguns testes de hipóteses. Então a gente vai dar uma aventurada ali, né, de como fazer o devido entendimento ali desses testes. E na aula que vem, que vai ser dia 28, né, a gente vai ter a primeira aula de R. Então, vou pedir para vocês já baixarem o RStudio, tá? Para a semana que vem, a gente trabalhar ali com dados ali mais práticos, né? E aí vai ser legal, porque o pessoal da Elo vai trazer ali, né, como é que funciona ali o R no dia a dia, né? Como é que eles trabalham com essa questão. Então, estou passando aqui para vocês o site do R. Não esqueçam ali de baixar também, né, o RStudio. Tem lá, ambos são livres, né? São software livres. E aí, logo em seguida, a gente já vai ter ali o passo a passo ali que o pessoal da Elo vai passar, né? Então, vai ser bacana. Tá bom? Ok. Perfeito? Show. Beleza, então. Aí a gente vai batendo papo ali no meio até a semana que vem. Se tiverem qualquer dúvida em baixar ali já o software, aí vocês me deem um toque, tá bom? Tá bom. Valeu, gente. Um abraço. Boa semana ali para vocês. Valeu, professor. Professor. Professor também, professor. Boa tarde. Valeu. Fala, professor.